Olá, bem-vindos a mais um Mentes Forenses, o podcast da vida mental. Hoje estamos aqui, né? Muito obrigada, Dr. Jorge Malmerstein, é isso? Malmerstein. Então, muito obrigada aqui pela sua participação, por estar aqui conosco. Então, o Dr. Jorge é professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito, mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e juiz federal. É isso, doutor? Isso, Elise. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente para falar de um tema, né, que eu adoro, né, que é psicologia e direito, né? A relação entre psicologia e direito é algo fascinante. Muito obrigada. E o doutor escreveu aí uma obra nessa área, né, justamente, que é Testemunhando a Injustiça. É isso, doutor? Nos conte um pouquinho dessa obra, da sua motivação para escrever esse livro. Essa foi o segundo livro que eu escrevi sobre a relação entre psicologia e direito. A primeira foi Preconceito Implícito, né? Discriminação, também preconceito é um tema implícito. incrível ainda. Incrível, é. E faz parte de um conjunto de interesses meus que começou há muito tempo. Na verdade, eu lembro de ter lido, lá por volta de 2004, 2005, o Blink, que é um livro de divulgação científica do Gladwell, né, do Malcolm Gladwell, em que ele já falava sobre preconceito implícito, sobre como as pessoas tomavam decisões baseadas em fatores inconscientes e que muitas vezes a intuição acertava mais do que a reflexão ponderada. Aquilo ali me intrigou e deixou aquela cimentinha na minha cabeça de, poxa, esse tema é interessante, eu quero voltar algum dia. Naquele período eu estava no mestrado, né? Eu estava estudando no mestrado e já era juiz. Eu entrei na magistratura muito cedo, né? Com 2001 eu era juiz, tinha 23 anos de idade. Nossa, né? muito cedo. E quando eu resolvi fazer o mestrado, surgiu em mim uma certa crise de, não vou dizer ética, mas uma crise de compatibilidade. Porque a gente sabe que a magistratura é uma atividade muito sacrificante do ponto de vista do tempo, do esforço cognitivo, da dedicação que você tem que ter. E também a academia da pesquisa acadêmica, da sala de aula, do preparar-aula. E aí a forma como eu encontrei de conciliar essas duas atividades foi estabelecer um compromisso de que toda a minha pesquisa acadêmica seria destinada a melhorar a jurisdição, né? Ou seja, eu não tive duas vidas paralelas. Eram vidas paralelas, mas que se entrelaçavam mutuamente, em que eu levava a minha experiência jurídica para a sala de aula e eu levava a teoria, a prática para dentro da jurisdição, para poder também aprimorar a jurisdição. E lá no início, o meu primeiro interesse foi processual, né? Tentar melhorar o processo, acelerar o processo, e escrevi alguma coisa sobre acesso à justiça, até que eu vi que não bastava você ter um processo acelerado. A gente precisa também ter soluções justas, né? Não adianta você acelerar um processo quando as decisões são injustas, são erradas, são equivocadas. E aí, a minha principal fase, que foi onde entrou o mestrado e o doutorado, foi estudar direitos fundamentais. Então, muita gente me conhece pelo blog direitosfundamentais.net. Isso desde 2003, 2002, que eu já escrevia sobre direitos fundamentais. Tem um curso de direitos fundamentais, um livro que eu publiquei em 2008. Fiz o mestrado em Direitos Fundamentais, fiz o doutorado em Direitos Fundamentais e quando eu volto concluo, né, o doutorado, eu fiquei um pouco com uma certa ressaca, né, ressaca de tema, ressaca temática. Eu não aguentava mais Direitos Fundamentais. Filosofia do direito para mim já era... enfim, eu passei quase 2 anos sem conseguir ler nada sobre direitos fundamentais. Aí o que aconteceu? Eu retomei os meus interesses que tinham se acendidos por tentar fazer uma pesquisa sobre ciências cognitivas e direito, né? Eu comecei a pesquisar que tinha muita coisa interessante sendo publicada nos Estados Unidos e na Europa sobre essa relação entre psicologia e direito. Aqui no Brasil ainda era muito incipiente, como ainda hoje é. Temos grandes nomes, né? Liechtenstein, né? o William Serconello, que produzem muito material de qualidade sobre isso, levando a psicologia para dentro do direito, mas do direito para a psicologia a gente não tinha tanto. E aí foi quando eu comecei a montar um grupo de pesquisa, primeiramente sobre preconceito implícito. Escrevi sobre preconceito implícito, no começo era para ser um artigo, virou um livro, me empolguei, né? E o segundo passo foi entrar justamente no Testemunhando a Injustiça. E por quê? Agora que a gente está enrolando, né, para responder a pergunta. Por que a motivação? Porque eu percebi que, quando eu pesquisava sobre direitos fundamentais, eu percebi que os juízes, de um modo geral, o sistema de justiça, de um modo geral, os advogados, os promotores, policiais, eles têm uma certa noção de justiça, têm uma certa noção de direitos fundamentais. Eles não são
intencionalmente arbitrários. Claro que você vai ter situações de arbítrio, situações de corrupção, situações de má-fé, mas de modo geral as pessoas estão intencionadas, bem intencionadas e querem a verdade, querem a justiça. Só que erros são cometidos, né, para usar uma técnica de usar a voz passiva para esconder o responsável, né? Não, erros são cometidos, o sistema de justiça erra, pessoas são presas injustamente, pessoas são, inclusive, inocentadas injustamente, né? Nesse caso é um erro menos grave, mas também é um erro. E isso me fez ponderar de que talvez boa parte desses erros decorram não, né, de uma falha consciente, né, de uma falha intencional, de uma falta de preparo ou de uma vontade de causar o mal, mas provavelmente de erros cognitivos, de vieses cognitivos, ou seja, de falhas na forma de perceber o mundo, de memorizar, de julgar, inconsciente e involuntário. E isso foi o que me levou à pesquisa, tanto do preconceito implícito, mas sobretudo do testemunhando da injustiça, que é mais focado na psicologia do testemunho. Muito interessante, né, doutor? Eu acho que essa questão da psicologia para o direito ainda é algo que a gente percebe que na prática, né, existe uma resistência. Eu sempre falo que isso acontece porque o direito, ele é milenar, né? Então, eu digo, é um ancião. E a psicologia como profissão é aqui de 1960. Então, a gente tem aqui, né, a psicologia jurídica, então, sobretudo, foi reconhecida, né, em 2000. A gente está falando de uma área ainda muito por construir, muito por fazer. E até eu também tenho uma obra que eu acho que para mim foi importante, que é justamente quando saiu a resolução para que a carreira da magistratura pudesse ter a psicologia. Então, eu tenho um livro, né, junto com o professor Jorge Trindade, que é o Psicologia Jurídica para a Carreira da Magistratura. Porque até, se não me falha a memória, esse livro é de 2009, a gente não tinha para o concurso da magistratura a obrigatoriedade de entender temas sobre a psicologia. Isso, de fato, foi uma grande conquista, né, para a psicologia também, porque começa a criar esse espaço, né, que a gente ainda sente muita dificuldade dentro do direito e que o senhor aí vem conquistando, sem dúvida. Isso é interessante porque há cerca de mais ou menos 5 anos houve uma grande transformação na resolução que trata das matérias obrigatórias para serem cobradas em concurso da magistratura, para incluir não só a psicologia no sentido mais genérico, que a gente sabe que sempre teve íntima correlação com questões de, por exemplo, menor, né, de família, né, de imputabilidade, já fazia parte da relação do direito, né, e, portanto, era natural, esperado, era até causa estranhamento que essa matéria estivesse fora. Só que, recentemente, nós tivemos um detalhamento de matérias super interessante, como heurísticas e vieses, que está lá escrito. Ou seja... Sim, a emoção na decisão, emoção que foi na que decisão. A gente já tinha... Isso, né, exato. Isso é muito importante e era até então... Não é que não se ignorava, mas era... Era ignorado. Né, não trabalhado e parece que não estava sendo dito claramente. Olha, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que ter esse olhar, né? Eu tenho, assim, o privilégio de poder ajudar essa área, porque há cerca de 10 anos eu já pesquisei essa área e, como eu ministro vários cursos para juízes, em curso de formação, né, tanto na Infam quanto nas escolas da magistratura dos tribunais, eu já, mais ou menos há uns 8 anos, que eu já inseri no currículo, pelo menos do TRF5, que é onde eu coordeno lá, matérias sobre erros cognitivos, viés cognitivos no sistema de justiça. Então, eu tenho essa... um pouquinho desse orgulho de ter sido pioneiro, né, em criar não criar, claro, essa disciplina já existe há mais tempo, mas de trazer para o Brasil, dentro da carreira da magistratura, do treinamento de juízes, estudos sobre preconceito implícito, sobre psicologia do testemunho, né, que hoje realmente já está bem mais adiantado, mas há 8 anos ninguém nem falava sobre isso. Claro. Doutor, e na sua trajetória, né, assim, onde é que o senhor percebia que eram os maiores erros, de que forma ele ocorria? Conta um pouquinho pra gente, dentro do seu trabalho, como é que o senhor observou isso? Primeiro, estudando essas obras que falam sobre viés cognitivos e preconceito implícito, ela traz à tona uma percepção de que a gente não consegue perceber porque é inconsciente. Por exemplo, eu vou colocar alguns exemplos meus. Eu tenho uma preocupação muito grande de não fazer pré-julgamentos, mas, claro, todo ser humano faz.
E eu tinha, por exemplo, um preconceito muito grande com relação aos superendividados. Uma situação de pessoas que contraíram dívidas, não conseguem pagar, contraem mais dívidas para pagar as dívidas e chega numa hora em que ela está lá devendo 200, 300, 400 mil, cartão de crédito estourado, devendo para vários bancos, e aí essa é a figura do superendividado. Eu sempre tive em mente que a pessoa que chega nessa situação é por ganância, é por falta de educação financeira, é culpa dela, né? Eu tenderia a atribuir a personalidade dela a culpa por isso. E eu já ia para a audiência preparado para indeferir, para dizer, olha, por que você não se planeja, por que você não vende, né, o seu patrimônio, venda seu celular, você está com o celular e venda seu celular. Só que chegou um caso, né, de um médico, né, e eu cheguei, já ia com aquele espírito de condená-lo no sentido de que a culpa é dele. E ele contou uma história da vida dele que me derrubou. Ou seja, toda aquela minha visão de que a culpa é do indivíduo foi por água abaixo quando eu vi as circunstâncias que levaram ele a chegar àquele estágio. O fato de ele ter uma esposa que contraiu câncer, que por conta disso ele passou uns 5 anos tentando salvá-la, gastando rios de dinheiro para poder salvar a mulher, né, nos melhores hospitais e tudo. E ela faleceu, ele entrou em depressão, ficou demitido, e aí entrou nessa condição de superendividado sem poder, por uma situação muito peculiar da vida dele, né? E que ele estava se recuperando. E aí ele precisava ter o respiro para poder se recuperar e pagar até a dívida que ele queria pagar, né? E isso me fez mudar a percepção. E na psicologia eu sei que existe o erro fundamental de atribuição, que é você tender, quando é o erro dos outros, você culpa a personalidade, é culpa dele porque ele é uma pessoa ruim, né? E quando é o seu, você atribui as circunstâncias. Eu fiz isso, foi por acaso, porque eu estava com pressa, né? E aí eu passei a perceber isso, que eu como juiz, esse é um conceito de psicologia. Claro, sim. O erro fundamental de atribuição é um erro de psicologia, é uma base da psicologia, da imputação de responsabilidade psicológica. E eu percebi, poxa, isso aqui é muito valioso para o juiz. Perceber que quando a gente está julgando um ser humano, a nossa tendência é julgá-lo pelo caráter. Mas quando a gente pratica o mesmo ato, a gente julga pela circunstância, pelo contexto. Então a gente precisa compreender isso para julgar bem. Aí foi quando eu comecei a ver, olha, tem muito material aqui que os juízes estão deixando de lado e a gente pode aproveitar, né? E aí foi a primeira vez que eu comecei a perceber isso. Claro que vem outras questões, como por exemplo, a famosa injustiça epistêmica, que não é um conceito muito de psicologia, mas entra na psicologia porque é o fato de você avaliar o nível de credibilidade de uma testemunha, por exemplo, pelo seu posicionamento social, né? Ou aparência, o que é pior, né? Você julgar a pessoa por aparência. Sim. E eu começo a perceber isso e começo a me policiar. E eu começo a perceber que é fundamental fazer com que isso venha à tona para que a qualidade da decisão seja melhor. E isso que o senhor falou entra muito também na questão dos reconhecimentos, né? O próprio Dr. William e a doutora Lilian Stein trabalham muito com essa ideia também dos reconhecimentos, né? Da forma como os reconhecimentos eram feitos antigamente, como é que esses processos... Ainda hoje, né? E como é que esses processos... Mas acredito que tem melhorado um pouco com algumas pesquisas que se tem feito nessa área, não, doutor? Eu acho que tem tido mais decisões conscientes das falhas do reconhecimento que é feito tradicionalmente no nosso sistema de justiça. Há cerca de 3 anos, houve um assalto na minha casa, eu morava num condomínio familiar, e meu pai levou 2 tiros, né? E foi uma tragédia, está vivo, graças a Deus, mas quando a polícia chega para perguntar para ele, né, para fazer o reconhecimento, é a coisa que, assim, eu vi aquilo acontecer, era um celular na mão, e ele passando, esse aqui é o pessoal da gangue aqui do bairro, é esse. Isso é o tipo de reconhecimento que vai gerar erro judicial. Sim. Porque, primeiro, tem um monte de fator aí que vai levar a uma falta de precisão, né, e até de responsabilidade, porque como aquilo ali é apresentado como potenciais criminosos... A gente tem que achar algum, né? E a vítima, ela faz o desprezo cognitivo. Eu não tenho nenhum compromisso de acertar com precisão, porque se eu errar, eu estou prendendo um criminoso. Esse símbolo aqui do Comando Vermelho está parecido com esse, eu acho que foi esse. Então, ele vai por aparência, ele vai por semelhança, não é por identidade. Isso vai levar ao início de um processo. Essa pessoa vai responder a um processo, na hora que chega na delegacia, ele já está
com uma assessoria jurídica não tão boa, já vem todos os estereótipos. Ele pode até ter já cometido crimes, mas vai ser punido por mais um, mesmo que não tenha cometido, né? E isso me levou a perceber que até hoje os reconhecimentos aqui no Brasil quase todos são falhos. Eu particularmente nunca vi um reconhecimento que pudesse levar a uma credibilidade, né, suficiente. Eu lembro, inclusive, eu ainda não estudava psicologia do testemunho, mas eu lembro demais como isso me impactou na minha carreira. Eu era juiz em Mossoró em 2005 e tivemos um caso lá que era assalto a banco. Um assalto a banco em que os dois bandidos criminosos entraram na agência, mandaram todo mundo deitar no chão e fizeram lá uns 5 minutos, né, no assalto. E uma das testemunhas era uma pessoa mais idosa que estava lá presente, presenciou, e os réus estavam presos, né, e aí a gente fez a audiência. E eu perguntei para ela se ela seria capaz de reconhecer. Ela, sou capaz, eu lembro deles, né. Eu achei estranho, né, porque realmente fazia uns 2 anos que tinha acontecido o crime. Mas vamos fazer o line-up, vamos fazer o alinhamento, né? Colocar ali os 2 suspeitos junto com os servidores da justiça que são sabidamente inocentes, né? Que é a técnica correta, fizemos tudo bonitinho, né? A única coisa que foi errada foi que eu que conduzi e eu sabia quem era, né? Eu sabia quem era. O senhor sabia, e daí isso também já demonstra um viés, né? Já enviesa. Sem dúvida. E aí coloquei lá eles enviesados, enfileirados, né? Na salinha lá com vidro. E a testemunha, a senhorinha, apontou lá para é aquele ali, eu tenho certeza, eu já vi ele. E era o servidor da justiça. Ela apontou para o servidor da justiça, que até hoje a gente brinca que ele é o pé de pano, que era o pseudônimo. Tinha cara de bandido, né? Que a gente acaba falando, né? Aí, qual é a explicação para isso? Essa explicação psicológica. Provavelmente houve um erro de monitoramento de fontes. De informação. Ou seja, ela foi na justiça, viu o servidor no balcão, lá no atendimento, foi para a sala de audiência, na hora que foi reconhecer, a imagem. É familiar, eu lembro, exato. É ele, né? Então ela confundiu os eventos, e é o que ocorre com frequência, né? E aí depois disso eu vi que os reconhecimentos que existem no Brasil são daí para pior, né? São daí para pior, porque você tem, em geral, quase sempre, o reconhecimento em juízo é uma replicação de um segundo ou de um terceiro reconhecimento que já ocorreu na polícia, e sempre vai ser uma contaminação, né? Se você faz um reconhecimento na polícia e depois repete isso em juízo, o que a testemunha está lembrando não é o evento, mas é o reconhecimento anterior. E esse reconhecimento aqui, que é o primeiro, que é o mais importante, ele não é gravado, não é documentado. Ninguém sabe como é que ele chegou àquela identidade. Pode ser que o policial tenha dito para ela, olha, esse cara aqui estava no lugar do crime, né? Que vem, né, de informações associadas também. Pode ser uma situação em que de 5 lá, só tenha um que seja barbado e era justamente a vítima disse que o cara era barbado. E aí você tem pessoas sem barba e um que é com barba. É claro que ela vai apontar para o que está barbado, que é o que parece mais com o criminoso. E na hora que vai repetir em juízo, ela vai lembrar do barbado, porque está fazendo uma contaminação. E aí, por isso que eu defendo que, né, que o segundo reconhecimento, o reconhecimento em juízo, ele tem baixíssimo valor. Né? O valor é talvez para negar, mas para confirmar, ele está confirmando um primeiro, né, um primeiro reconhecimento, que é o que vale. O primeiro é o que vale e tem que ser bem feito, tem que ser gravado, tem que ser registrado, não pode ser enviesado, tem que seguir as boas práticas, e quase nunca isso ocorre. E isso acontece também, né? Eu acompanhei um trabalho lá na PUC do Rio Grande do Sul, que era justamente isso, que tinha informação de que a pessoa estava de camiseta vermelha. E daí, quando se apresentava, mas era uma informação en passant, e quando se apresentava, né, o reconhecido sempre era aquele de camiseta vermelha, porque né, a gente acaba, né, criando esses vieses, porque são os atalhos mentais aí que se faz, né? Isso é o viés de vestimenta, inclusive. Exatamente. Né? Tem um viés específico para isso, que inclusive é uma boa prática, né, de quando você for fazer o line-up, colocar todos com a mesma vestimenta. Na verdade, a partir da descrição que a vítima faz, você tenta reproduzir qualquer pessoa. Só pode estar no line-up pessoas que se encaixam naquela descrição. Né? Então, se ele colocou que tem barba, então todos têm que ter barba. Tem uma cicatriz na testa, então todos têm que ter cicatriz na testa. Ah, mas não tem como encontrar pessoas com cicatriz na testa. Então, todos vão ter que ter um band-aid. Fazer um band-aid para tapar. Doutor, o senhor falou uma coisa que também acho que é um conceito bem interessante, que é a diferença entre certeza e verdade.
né? Esse também é um conceito que a psicologia traz, porque muitas vezes a pessoa tem certeza e isso não quer dizer que aquilo seja verdade, né? Mas conta um pouquinho como é que é essa percepção aí, né, quando o senhor está trabalhando. Isso é interessante porque, na verdade, as certezas, elas são um aspecto subjetivo que são construídos a partir do contexto, né? E aí, por exemplo, no reconhecimento, tem muitos estudos que dizem que o feedback positivo do policial aumenta a certeza da testemunha. Tem vários estudos em que a testemunha é colocada para identificar um suposto criminoso e as condições são ruins. E aí ela tem dificuldade de reconhecer. Assim que ela reconhece, depois de muito esforço, ela está na dúvida, eu não sei se é esse, eu não sei se é esse, mas eu acho que é esse. E o policial diz, acertou, muito bem e tal. Ou então aquele não verbal mesmo, né, doutor? Tipo assim... Isso. Gostei. E aí, quando acontece isso, a testemunha infla a sua certeza de que ela acertou. E na hora que ela vai depois perguntar, você tem certeza que ela tem certeza absoluta. Mas se você pegar o estado dela no início, ela não tinha certeza absoluta. Ela estava em dúvida. E aí a certeza dela foi inflada pelo feedback do policial, né, que deu aquela mãozinha para acertar. E isso é interessante porque em juízo a certeza ela tá reforçada por todo o processo, porque ali você tem um réu, né? Então, olha, se chegou até aquele ponto é porque é ele mesmo, né? Então, a testemunha está reforçando a certeza. É que, na verdade, o que a gente tem, né, doutor, é que o réu já começa descredibilizado, porque ele está na posição de réu, né? E a vítima, ela já está numa posição de que tudo que ela falar vai ser mais verdadeiro por esse posicionamento do que aquilo que o réu trouxer, né? E isso são processos inconscientes aí que vão se apresentar, né? Exato. E tem essa questão porque todo juízo de reconhecimento, ele é, no fundo, um juízo de semelhança, né? Esse é o problema, eu acho que no direito brasileiro, não só no direito brasileiro, isso ocorre também em outros países, que é achar que o reconhecimento, ou seja, eu reconheci aquele, equivale a um juízo de identidade, né? Quando, na verdade, é apenas uma percepção de que, pelo que eu me recordo do evento e do que eu vi do criminoso, aquele ali tem uma aparência que lembra demais ele. Uhum. Mas daí dizer que é ele é um bom passo, né? É muito longe. Sim. Só que no modelo processual brasileiro, probatório, ele vira identidade, quando na verdade era para ser parece com ele. Sim. Né? E é claro que o grau de aparência pode ser maior ou menor, porque quase sempre a gente faz julgamentos relativos. Tem estudos interessantíssimos sobre isso, que você coloca lá um line-up simulado, né? Porque para quem não conhece a pesquisa sobre isso, em geral, fazem simulações, fazem estudos controlados, né? Experimentos controlados, em que se muda uma pequena variável. E aí, em alguns experimentos, você mostra um vídeo de um crime para a pessoa, e a pessoa tem que identificar, né, numa fotografia de line-up, se o réu está presente ou não. Tem que fazer a identificação. E aí, em muitos estudos, você coloca uma situação como essa e as pessoas apontam que parece mais com o criminoso, mesmo que ele não seja ele. No experimento controlado, a gente tem o poder de colocar alguém que não é. Que não é, claro. E aí, portanto, a pessoa aponta para aquele que mais parece, né? E essa pessoa vai ser identificada como o criminoso, porque parece com o criminoso, mas não é o criminoso. Aí o interessante é que quando você tira ele do line-up e pede para outras pessoas fazerem o reconhecimento, ao invés de as pessoas disserem, não está aqui, o criminoso não está presente, esses votos aqui migram para o segundo mais parecido. Né? Alguns vão dizer que não está presente, né, o que é possível, mas muitos vão migrar, vão apontar alguém. Uhum. É como se a gente estivesse fazendo um teste de múltipla um concurso público. Tem que escolher uma, que senão a gente perde. Eu não vou deixar em branco. Se eu deixar em branco, o bandido vai ficar solto. Porque esse é um senso de justiça, né? Então, assim, eu tenho que culpar alguém, e é preferível que eu culpe alguém e esteja alguém pagando por algo do que eu saia, né? Eu não acho esse culpado, né? E tem, inclusive, uma boa prática nos line-ups, é dizer que quando a pessoa diz que não sabe, primeiro tem que dizer que, olha, fique livre para dizer que não sabe. Pode ser que ele não esteja presente, não é certeza que ele esteja presente. E se você disser que não sabe, a gente vai continuar a investigação, não vai morrer. Não vai acabar. São 3 boas práticas que não são observadas aqui no Brasil. Porque no Brasil, geralmente,
vai induzindo, né? Tente de novo, tente mais uma. Não é por aí não, vai para outro. E até acertar, né? A gente vê muita situação dessa. E uma vez que acerta, você cria aquele ciclo vicioso do efeito do comprometimento, em que uma vez que você apontou alguém, aquele alguém vai ser ocupado pro resto da vida. Tem um caso muito interessante, que é o caso da Jennifer Thompson, muito famoso na literatura, em que ela, nos anos 80, foi vítima de agressão sexual, e ela, como estudante de psicologia, criou, né, a ideia de que ela vai prestar atenção no criminoso para identificá-lo. Sim, faz esse esforço. Né? Ela fez um esforço tremendo para olhar o olho, o nariz, todos os detalhes, que não funciona, né? Aqui já vai a dica prática. Reconhecimento fragmentado é ruim, né? A gente tem que fazer o holístico. E aí mas ela fez isso. Aí chegou no dia seguinte, foi na delegacia, fez o retrato falado, né, do criminoso. A partir desse retrato falado, a polícia identificou um suspeito, né? Esse suspeito compareceu espontaneamente à delegacia. Quando chegou lá, foi submetido a um line-up e a Jennifer Thompson reconheceu ele, né? Era o suspeito número 5, que era Ronald Cotton. Foi condenado, com base nesse reconhecimento, pelo crime de estupro, prisão perpétua, e descobriu-se, ele descobriu que um outro preso tinha dito: fui eu que pratiquei esse estupro, né? Aquele cara tá preso ali de bobeira. E era um cara meio fanfarrão, e sem muita credibilidade, mas o Ronald Cotton, que foi condenado, conseguiu um segundo julgamento. Em juízo, estando presente o Ronald Cotton e o outro, a Jennifer Thompson continuou apontando para o Ronald Cotton. E ele foi condenado mais uma vez por prisão perpétua, né? Efeito de comprometimento. 10 anos depois da prisão, né, já cumprindo pena, tem o exame de DNA, e aí quando faz o exame, demonstra que era o Bob Poole e não o Ronald Cotton. E aí, depois a Jennifer Thompson pediu perdão, né, ficaram amigos e começaram a trabalhar juntos para melhorar o sistema de justiça. Mas aí o que mostra isso, é que o reconhecimento, ele quase sempre é uma contaminação de algo que ocorreu, um erro que ocorreu ali no primeiro reconhecimento, e os outros vão ter a confiança, né? E nesse caso, o que salvou foi o exame de DNA. Mas muitas vezes não tem essa prova, né? Na maioria das vezes. Tem, E aí também a gente entra num outro ponto que eu acho que é bastante interessante a gente falar aqui, né, doutor? Que é a forma que se pergunta, né? Então, porque a gente também sabe, né? Principalmente quando a gente está no tribunal do júri, e a gente tem os estudos, por exemplo, né, da Elizabeth Loftus e assim por diante, que a forma como se pergunta também vai direcionar muito aquilo que vai vir. Conta um pouquinho pra gente como é que se dá isso no judiciário, na sua experiência, da forma da interferência que a forma que a pergunta é feita pode ter. São as perguntas sugestionadas, né? Que inclusive são proibidas pelo código, mas na prática, né, existe. Na verdade, a melhor técnica é da entrevista aberta, né? E você deixar o relato livre, mas quase sempre nos interrogatórios mal conduzidos a gente nota que há perguntas enviesadas. Muitas vezes, dentro da pergunta, existem fatos que só a polícia sabe, né? E como a polícia está contando esse fato na pergunta, em muitos momentos, numa falsa confissão, a pessoa conta o fato que a polícia disse, e aí se chega à conclusão de que, olha, só podia ser ele, porque esse é um fato que só a polícia sabe. Como é que ele está dizendo? Ele sabe porque está na pergunta, né? Quer dizer que aquele machado que estava no local do crime pertencia a você? Ele não sei nem de machado, mas ele já sabe que tinha um machado no local do crime, né? Claro, então, a informação que foi incluída pela polícia. Então, a pergunta ela é muito relevante, né? E tem muitos estudos interessantes sobre isso. Inclusive, é através da pergunta que a gente pode inserir falsas memórias, né? Que é a contaminação, temas, né? Que a memória vai ter. E que depois de uma vez contaminada, a gente nunca mais consegue voltar atrás. Eu sempre falo, né, doutor, que a gente tem que comparar isso como as provas físicas, né? Então, não posso pegar uma digital, por exemplo, e botar uma outra coisa em cima e achar que aquela digital vai um dia voltar a ser uma digital. Então, de fato, a memória, ela tem, né, essa limitação, na verdade, muitas limitações, né, dentro da memória, e acabam aí contaminando, e uma vez isso contaminado não tem como resgatar a memória original, né? Tem uns estudos muito interessantes que, curiosamente, não vieram para o Brasil. No meu livro eu coloquei que é de confabulações forçadas. As confabulações forçadas fazem parte de uma técnica específica de indução de falsas memórias, desenvolvida pela Maria Zagarosa. Ela percebeu que, na prática, como é que era o formato tradicional de indução de falsa memória nos estudos da Loftus? Era 3 fases. A
Primeira fase era um evento criminoso, um evento para ser memorizado. A segunda fase era a fase da desinformação, que é onde você introduz perguntas com informação falsa. Então, por exemplo, se havia uma placa de pare, né, e na hora de você fazer a pergunta, o carro ultrapassou ou não a placa de avance? Sim, já mudou e a partir daí introduziu. Pode ser. Ele vai começar a ver a placa de avanço ao invés da placa de pare. E quando estiver na fase 3, que é a fase de recuperação da memória, ele vai lembrar do segundo evento, que é o evento mais próximo, que era a placa de avance, né, pela pergunta que foi feita, e não do original, que era a placa de pare. Isso é o experimento clássico da Elizabeth Loftus, e nessa segunda fase é onde entra a desinformação, que pode ser por fotografia, pode ser por notícia de jornal, pode ser um comentário de outra testemunha. Tudo isso vai gerar na mente da testemunha que presenciou o evento original uma contaminação em que ela vai lembrar daquele evento como se fosse original, mas na verdade é falso. E vai acreditar com convicção, que ela não está mentindo porque de fato ela lembra daquilo, mas não pelo evento original, mas pelo fator secundário. E a Zaragoza, ela percebeu que na polícia não acontece isso na prática, porque a forma de interrogatório é diferente. A forma de interrogatório geralmente envolve o que ela chamou lá de fabricações forçadas. Que o experimento é mais ou menos assim, você assiste uma cena de um filme, né, em que, por exemplo, uma pessoa cai de uma cadeira, né, e aí, na hora que você vai fazer as perguntas, você induz a pessoa a especular sobre o que teria acontecido. Por exemplo, a pessoa caiu da cadeira. Qual era a parte do corpo que sangrou? Aí a pessoa diz, eu não lembro de parte de corpo que sangrou. Não vi, não lembro o que era. Não, tente lembrar, se esforce, você é capaz. A pessoa, eu acho que era o joelho. Pode ser o joelho. Eu acho que não era, mas eu diria que foi o joelho. Sim. Né? Aí, uma semana depois, você faz o experimento, ele sabe que o joelho não sangrou. Ele vai lembrar que isso foi fabricado. Só que quando passa 15 dias, ele já não vai saber distinguir o que foi fabricado e o que é real. E aí isso é a fabricação forçada. E muitas situações são assim. A testemunha é chamada a conversar e a dizer, a especular. Né? Por que você acha que ele matou? Eu acho que ele matou porque ele estava com ciúmes. Né? Nem conheço a vida dele, mas pelo que eu vi lá, parecia que estava com ciúmes. E isso que ele fabricou na mente dele vai se tornar a explicação causal do crime na cabeça dele. E a partir daí, na memória dele... Isso vira uma verdade, uma certeza, na verdade, né? Uma certeza. Doutor, o senhor falou de especulação, né? E aqui entra algo que a gente também percebe muito, né? Que é a questão da interferência das mídias, né? Então, assim, a fake news e todas essas notícias. Então, principalmente quando a gente tem né, casos de grande repercussão e que aparecem nos jornais e depois eles vão a júri, como é que é esse entendimento da interferência da mídia e das falsas memórias coletivas, inclusive, dentro dessa questão do julgamento? Essa é uma parte também, tem muitos estudos sobre isso, né? Como fabricar memórias e implantar falsas memórias através de notícias de jornal, e que a gente sabe que acontece a toda hora, né? A gente pega, principalmente esses casos mais emblemáticos que estão na mídia, é quase impossível você ter um controle de purificar, né, de blindar filtrar, a testemunha, né, de notícias externas. E cada vez mais, pelo fato de que há um sensacionalismo que vende, né, esses jornais criam especulações, fazem questão de culpar alguém prematuramente e isso, de fato, pode ser problemático para a justiça. Na verdade, pode não, é problemático para a justiça. A solução que se tinha antigamente era o desaforamento, sim, mas hoje no âmbito nacional, né, de crimes que têm repercussão nacional, pode mudar para qualquer lugar e não muda, né, não tem essa questão. Então, eu acredito que é um trabalho mais difícil, mas em se tratando de testemunha, né, ela tem que perceber bem, né, e fazer um juízo de valor para perceber que quando você está diante de um caso midiático, há sempre, cada vez mais, com o passar do tempo, um prejuízo, né, de qualidade da prova testemunhal. A prova testemunhal vai perdendo seu valor, seja pelo decaimento da memória, né, pelo esquecimento, seja pela contaminação que vai ocorrendo posteriormente. Doutor, eu li um estudo recente, agora até não vou me lembrar a origem, né? E pode haver aí um erro de memória, né? Então não vou nem... Mas que justamente ainda hoje se tem que
não vou lembrar dados, então não vou falar para que não incorra nesse erro, mas 80% ou 90%, né, das decisões judiciais ainda são baseadas muito na prova testemunhal, né? E o senhor mesmo colocou aqui, né, justamente por estudar tanto, né, a psicologia do testemunho, sabe o quanto isso é delicado. Como é que o senhor vê isso? Não sei se dá para chamar assim, hipervalorização que se tem na prova testemunhal, sabendo que é um recurso tão frágil? Eu não sou da criminologia, eu também não conheço esses estudos. Mas o que eu imagino, aqui é uma especulação também, é que isso decorre do fato de que grande parte da nossa clientela na justiça seja casos de drogas, né, de envolvendo tráfico ou o uso. E nessas situações o policial tem um papel preponderante, né, como testemunha, que é quem faz o flagrante, quem faz a descrição dos fatos originais. E como o policial tem essa credibilidade por ser servidor público, por ser autoridade, por ser uma pessoa que está responsável pela justiça e pela ordem, pela segurança, acaba tendo uma credibilidade maior, ou seja, é um excesso de credibilidade, né? É uma injustiça epistêmica, porque é uma valorização injustificada. E é uma situação curiosa, porque aqui no Brasil, o policial ele se torna o policial militar, ele se torna investigador e testemunha ao mesmo tempo. Sim. Né? E isso é problemático do ponto de vista da qualidade da prova, porque quem deveria fazer a investigação deveria ser a Polícia Civil, mas ela não tem estrutura. Então, quem faz a investigação é a Polícia Militar, né? Apreende e a palavra vale, né? E a palavra, eles fazem campana, né? Fazem toda a investigação, e é uma investigação sem critério. Se a gente pensar bem, eles não são treinados para fazer investigação. É tudo muito... Cadê? Quem tá... A fulana foi ali. Ao próprio modo, né? E pela dinâmica da comunidade que é bem informal, né? De delações informais que não ficam registradas, confissões informais, em que o policial faz aquela pressão ali do primeiro momento e a pessoa conta, né? Era para vender mesmo. E a partir dali ela não tem direito a advogado, não tem direito ao silêncio, não tem nenhuma garantia constitucional garantida naquele momento. E isso aqui já construiu o caso. O caso é construído nesse momento, né, de primeiro no flagrante, com o policial sendo a testemunha e a principal prova. Claro, tem a materialidade, né, do delito, tem a autoria comprovada, mas a classificação fica na dependência do que o policial diz. Né? E esse é o problema. Talvez tenha sido por isso que o STF colocou, né, tem dado aquelas decisões mais garantistas para tentar colocar um pouco mais de objetividade e não confiar tanto, né, deixar a critério excessivo da palavra do policial, porque apesar de o policial merecer credibilidade, como qualquer ser humano merece credibilidade, ele tem um papel de interesse na causa, porque se provar que ele abusou, ele vai responder criminalmente. Então, ele é uma testemunha que depende do resultado do processo, porque se chegar a uma conclusão de que aquela prova é falsa, que aquela palavra é falsa, ele vai ter... compromete toda a imagem do sistema, né? Sistema, e ele vai responder na corregedoria, vai responder processo penal. Então, ele é interessado nesse sentido. Ele tem um interesse em que a palavra dele seja confirmada. Né? Sim, perfeito. Doutor, não sei se é possível o senhor responder isso, mas acho que é até uma curiosidade, né? Quais são, dentro dos vieses e das heurísticas que o senhor trabalha, aquela que o senhor acha que mais tem implicações nas decisões judiciais? Eu vou colocar duas. Uma no criminal, que eu acho que é muito impactante, que é o viés de atratividade, né? O quanto a aparência da pessoa influencia a tomada de decisão. Nos Estados Unidos, nós temos estudos fantásticos que mostram que as pessoas que têm o estereótipo de criminoso, elas são julgadas já antecipadamente e a valoração da prova depende da aparência. Aqui no Brasil, nós não temos estudos sobre isso, mas eu tenho muita vontade de fazer um estudo envolvendo a audiência de custódia. A quantidade de pessoas que são presas preventivamente olhando pela face, cara, pela cara. Né? Eu acho que seria possível você colocar que determinados estereótipos têm muito mais chance de ser preso preventivamente pelo mesmo crime, cuja única diferença de um para o outro é a aparência, o que é, claro, um viés cognitivo, porque a aparência não é fator objetivo de periculosidade. Sim. Mas as pessoas julgam com base na aparência. Eu já vi juízes explicitamente dizendo que é capaz
de olhar para a pessoa e dizer se a pessoa é boa ou ruim. Né? Sabe que a gente trabalha muito com a questão do abuso sexual, né? E às vezes os advogados vêm, né, na defesa eles vêm com isso, tipo assim, olha, doutora, a gente sabe, mas esse aí eu tenho certeza que não abusou, né? E eu digo, exatamente como, né? Assim, o próprio advogado essa carinha de bebê, aquilo, né? Essa carinha, né, de bebê. Esse não tem cara de abusar, esse com certeza, eu boto a minha mão no fogo que esse não abusou. É porque quando a gente fala de viés de atratividade, é o efeito de prejudicar as pessoas que têm estereótipos que não geram credibilidade e dar excesso de credibilidade para o rostinho de bebê. Né? Nesse ponto eu sou favorecido, que eu acho que eu tenho um rostinho de bebê. Então esse é um dos viés que eu acho que são mais, no criminal, mais impactantes, inclusive para a credibilidade do advogado, credibilidade da testemunha, ou seja, né, uma testemunha mal vestida, ela vai receber menos crédito que uma testemunha bem vestida. Um advogado de boa aparência vai receber mais crédito que um advogado de má aparência. O sotaque pode influenciar, tudo isso influencia, né? E inconscientemente, mas influencia. E eu acho que o viés de atratividade, ele acaba sendo, né, discriminação estética, para ser mais específico, talvez seja um dos efeitos que mereceriam, né, ter uma análise mais detida, principalmente no criminal. No restante, como um todo, no direito como um todo, eu acho que é o viés de confirmação. É aquela tendência de achar que você tem um feeling, que você intui a justiça do caso e a partir daí você vai tentar encontrar elementos para justificar isso. Eu já assisti muitas audiências, algumas audiências problemáticas, não sei se a gente pode citar, mas acho que é um caso conhecido. É o caso da Mariana Ferrer. É um caso muito interessante para estudar viés de confirmação, porque é um caso que tem muitas provas. O juiz fez um trabalho fantástico em termos de... Não o juiz, né? O sistema de justiça. Em termos de coleta de prova, tem mais de 100 provas catalogadas. E assim, tipo, umas 60 condenam e umas 40 inocentam. Tem para todos os gostos. Na hora que o juiz vai citar para inocentar, ele só cita aquelas provas que inocentam e faz uma valoração meia boca. Ignora, né, todo o resto, né? Para as provas que têm mais impacto para condenar. Então, ou seja, ele foi com juízo já de estabelecer que o cara é inocente, ou pelo menos que não tem prova, que é razoável a decisão. Não estou dizendo que a decisão está errada. Apenas no sentido de que a confirmação, a justificação dele é toda confirmatória. Ao invés de ele fazer um juízo crítico, olha, tem elementos de um lado e para o outro, tem até elementos que dê para condenar. Essa prova aqui é muito forte, eu acredito. Só que o conjunto como um todo leva à inocência por isso. Ele poderia ter feito nesse sentido, mas ele diz, não há provas por isso. E não reconhece nenhuma prova, né, que poderia condenar. E isso é o viés de confirmação. Eu acho que a gente, na perícia, a gente tem muito isso. A prova pericial, que é uma coisa que vocês entendem mais do que eu, o que eu vejo, perícia contábil, por exemplo, ela já pré-define se a pessoa cometeu fraude ou não e agora vamos encontrar fraude. Sabe, doutor, que quando eu fui perita do judiciário durante 6 anos na área de família. E uma coisa que eu pude perceber, e enfim, até algumas pessoas criticavam, mas que eu acho que fazia toda a diferença no meu trabalho, é que quando eu comecei a ser perita, eu tinha, vou me preparar, eu era muito jovenzinha ainda, né? Vou me preparar muito, então eu lia todo o processo. E daí eu, né, inconscientemente, por óbvio, quando eu ia entrevistar as pessoas, eu já estava com as informações daquilo que os advogados tinham dito. E muitas vezes aquele advogado que escreve melhor, era aquilo que direcionava, obviamente, o meu parâmetro, né, para tomar ali a melhor modalidade de guarda, enfim, era na área de família que eu atuava nessa época, né? E daí, depois de um tempo, eu percebi isso, e a gente estudando, principalmente essa questão dos vieses, eu percebi isso e eu parei de ler o processo. Então, o que eu fazia? Eu dizia, não, primeiro eu vou escutar as pessoas, e até uns ficavam bravos, mas tá no processo, a senhora não leu no processo. E eu dizia, não, mas aqui o que eu acho que é importante é primeiro escutar o senhor, depois escutar, e daí a gente construir. E daí eu trabalhava com uma psiquiatra, a doutora Alcina, e nessa época o doutor Taborda também nos auxiliava ali, né, em algumas questões, psiquiatra forense, e daí ele disse assim, então agora vocês comecem a observar, agora que vocês já perceberam isso, vocês comecem a observar quantas vezes é a primeira pessoa que vocês vão estar periciando que vai ter mais tendência, né? Ou então, peguem aí dentro da perícia, a gente sempre fazia essa análise, que daí muda tudo, porque quando tu tem esse conhecimento e tu começa a fazer essas análises de onde é que estão os teus vieses, tu consegue controlar muito mais as decisões, né? E entender o porquê dessas decisões. E daí a gente brincava, como eu trabalhava já em parceria, nessa questão mais transdisciplinar, brincava, tipo, mas aí essa decisão, quais são os vieses? E uma ia apontando para outra, mas essa
também é mãe e isso pode refletir algo da questão da empatia por tu também ser mãe. E isso a gente vê muito, né? Teve um caso que a gente atuou que justamente era uma questão um caso também conhecido aí na mídia, mas que a juíza teria verbalizado, né? Tipo, esse caso me sensibiliza muito porque eu olho pra vítima e lembro do meu netinho. E como é que esse juiz, né, vai estar julgando quando explicitamente a narrativa ela já vem com essa afetividade, né, associada. Com senso emocional, né, embutido. Tem uma coisa interessante que é contraintuitivo, mas que nas técnicas de desenviesamento, ou seja, de melhorar a qualidade de julgamento tirando viés, menos informação é melhor. É o fato de você entregar para uma análise apenas aquilo que é relevante e excluir o que é irrelevante. E para a perícia, muitas vezes, o contexto é irrelevante. Por exemplo, imagine uma prova pericial que tenha por objetivo analisar se duas impressões digitais são iguais. Ali é uma prova técnica que você não precisa saber de mais nada a não ser receber as imagens. Né? Se você entregar para ele, olha, essa foto aqui foi encontrada no lugar do crime e essa daqui foi encontrada com o cara que confessou o crime, né? Ele já vai olhar, porque na perícia, mesmo nas perícias técnicas, nós temos, como é na interpretação jurídica, nós temos uma zona de certeza, uma zona de coincidência, uma zona de clara não coincidência e tem uma zona de ambiguidade. Quando você tem uma zona de não coincidência, aí você diz, olha, elas não são iguais. Mas quando você tem uma zona de certeza junto com uma zona de ambiguidade, né, porque nunca é perfeito, você nunca tem uma impressão digital que é tão perfeita. Sempre tem contaminação, tem uma falha de coleta, sempre tem um probleminha, que são as ambiguidades. E você tem duas formas de solucionar essa ambiguidade. Ou dizer que foi falha de coleta, né, ou dizer que não é match. Ou dizer que não é match, é um ou outro. Se você tiver condicionado ou predisposto a confirmar um juízo de match, né, são iguais, a tendência é que você interprete as ambiguidades como, não, isso aqui é problema de coleta. Sim. Né? É a mesma, esse pontinho aqui não está igual, mas é porque houve um problema de coleta. E aí, no final das contas, você vai dizer que é match. A gente tem termos judiciais famosos. Nos Estados Unidos tem um caso Brandon Mayfield. Era um caso de terrorismo, em que um advogado teve as suas impressões digitais deu um match de 100%, segundo os peritos, com um saco plástico que foi encontrado em Madrid no atentado lá da tocha, né? Que ocorreu lá, o atentado terrorista da Al-Qaeda. E aí, quando foram atrás desse advogado que tinha a impressão digital lá dentro, eles foram atrás da vida do cara, olharam 100% da busca dele, o histórico de busca no Google, e viram que ele pesquisou passagem para Madrid, hotel em Madrid, né? Viu que ele era casado com uma muçulmana, que ele já era advogado, já tinha advogado para membros do Talibã. Encontraram, porque uma vez que você faz o Fish Expedition, você vai encontrar alguma coisa contra a pessoa. Claro. Né? Você vai encontrar. Encontraram um monte de coisa. Ele foi preso e 14 dias depois, o real dono da impressão digital foi encontrado lá. Era um terrorista mesmo. Estava lá dentro tinha a imagem dele dentro do lugar. Ou seja, foi um erro potencializado pelo viés de confirmação, porque foram atrás e aí confirmaram. E quando depois foram fazer a avaliação, que aí nesse caso o advogado entrou com ação contra o FBI, obteve um acordo de 2 milhões com o dever do FBI de fazer uma auditoria. E quando foram fazer a auditoria, se percebeu que o grande erro foi a interpretação das ambiguidades. Exato. Né? E aí, essa é a questão do viés, e às vezes menos informação é mais. Essa questão de você dizer, eu não vou ler o processo antes de ter... Às vezes é importante para você saber, por exemplo, se aquela informação for relevante. Mas um médico que está atendendo, por exemplo, um paciente no UTI, ele não precisa saber a religião da pessoa. Não. Né? Mas se você disser, essa pessoa é do candomblé, por exemplo... Isso já pode... Se ele for preconceituoso, ele já vai fazer uma avaliação ali de que, não, aqui dá para segurar um pouco mais. Não tem tanta urgência, né? E aí, portanto, são informações irrelevantes do ponto de vista clínico, nesse caso, que vão influenciar a decisão e que não deveriam.
Perfeito. Doutora Jorge, muito obrigada, né? Assim, muitos esclarecimentos, extremamente rico, né? Esse tema é um tema que me fascina, que eu venho trabalhando também há bastante tempo, e a gente está sempre aprendendo, então muito obrigada por ter explicado um pouquinho pra gente, né, da importância desses vieses, né, dessa questão cognitiva, da psicologia do testemunho, nas decisões judiciais e nas nossas decisões diárias, né? Porque ninguém está livre de forma alguma desse tipo de forma, né, de pensar e de julgar. Muito obrigada, então, por ter aceitado conversar conosco. Do senhor, não sei se tem redes sociais, quer deixar aqui pra gente? Eu que agradeço, Elise. E quem quiser me conhecer melhor, se conectar para além do podcast, tem o Instagram, Jorge Marmelstein. Estou lá para qualquer dúvida, qualquer sugestão de livro e tudo mais. Muito obrigada e muito obrigada para vocês que nos acompanharam, então, nesse bate-papo incrível.